Falarei nesse vídeo sobre o arianismo. O que é o arianismo? Então, o arianismo, ele na história da teologia ocidental, faz parte da teologia histórica sobre cristologia, né? Sobre a doutrina de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para nós compreender o arianismo, que teve origem no presbítero Ário de Alexandria, Ário nasceu por volta de 260 depois de Cristo. E ele era presbítero, ou seja, padre da igreja de Alexandria, a igreja oriental. Então, Ário, ele negava a plena divindade de Jesus Cristo, né? Então, para nós entender a cristologia de Ário, nós vamos contrapor ao ensino de Ário duas correntes cristológicas, uma por Apolinário, né? Uma por Apolinário de Laodiceia, que viveu de 310 a 390. Então, Apolinário, ele concebeu Cristo, o Verbo eterno pré-existente, a segunda pessoa da Trindade, assumiu um corpo. Então, o Verbo, ele desenvolveu o papel de alma ou espírito em Cristo. De maneira que Jesus Cristo, ele não tinha a alma humana. Era o Verbo, o próprio Verbo, que exercia a função de alma ou espírito em Jesus Cristo, né? Então, Deus assumiu um corpo, mas não possuía uma alma humana. Então, essa era a teologia de Apolinário de Laodiceia. E, do outro lado, tinha Nestório, né? Nestório viveu no século IV. Ele não acreditava que o Verbo tivesse se encarnado, né? Para ele, o Verbo, o Cristo pré-existente, se fez presente no homem Jesus Cristo. Então, teria, segundo Nestório, Cristo, a pessoa de Cristo, na realidade, era duas pessoas. O Cristo eterno, que operava no Cristo terreno, em Jesus Cristo. Então, era uma união de vontade, não era união de Deus encarnado, mas Cristo agia através de Jesus Cristo, né? Então, Cristo, Jesus, aí vinha o Cristo eterno e atuava sobre Jesus Cristo, né? Então, não era uma encarnação real, mas uma encarnação funcional. Então, o Cristo eterno operava sobre Jesus Cristo. E Ário, que foi presbítero de Alexandria, nasceu em 260, e foi a causa do concílio de Nicéia. Para ele, não. Cristo, o Logos, era uma criatura do Pai, né? Não era coessencial com o Pai ou homoousios, né? Homoousios são duas palavras gregas, homo e ousios, que vem de usia. Homo significa mesmo, igual, e usia significa substância, natureza ou essência. Então, Cristo não era homoousios com o Pai. Cristo era uma criatura. Então, o Cristo, que era uma criatura, a maior de todas,
assumiu um corpo chamado Jesus. Né? Então, essa era a cristologia de Ário. Então, Ário negava que Jesus Cristo fosse Deus. Apolinário acreditava que o Deus assumia um corpo, mas o homem Jesus não tinha alma, era o próprio Deus agindo através do corpo chamado Jesus. E Nestório acreditava que o Logo Eterno, que era Deus Todo-Poderoso, agia sobre o homem Jesus. E Ário acreditava que Jesus era a principal criatura, a primeira criatura, mas não era consubstancial com Deus, não era homoúsio com o Pai, era uma criatura que tinha, que assumiu o corpo de Jesus. Né? Então, segundo Ário, Jesus é uma espécie de anjo criado que encarnou no corpo de Jesus. Né? Então, era uma heresia tremendamente maligna. Né? Essa doutrina hoje é das testemunhas de Jeová. Qual é a cristologia certa? A cristologia certa é que o verbo, o Logos, o Deus Filho, agiu como homem. Né? O Logos assumiu uma alma humana. Uma vez Jesus orando disse, minha alma está triste até a morte. Quando Jesus morreu, disse, Pai, na tua mão entrego meu espírito. E quando José de Arimateia enterrou o corpo do Senhor, disse, pegou o corpo do Senhor. Então, no caso da cristologia verdadeira, Deus agiu no nível humano. Né? Deus agiu no nível humano com a alma racional ou um espírito. Então, Jesus Cristo é Deus em condições humanas. 100% Deus agindo 100% em condições humanas, com a alma racional. Então, essa é a diferença da cristologia verdadeira para a cristologia falsa. Então, Cristo, o Deus encarnado, não é o Deus que assumiu um corpo, mas não tinha alma humana. Não. Também não é um Deus, o Deus eterno, sobre o homem Jesus. E nem tampouco um anjo criado, que Ário dizia, um ser criado, que assumiu um corpo. A cristologia verdadeira é o Deus Filho Todo-Poderoso, consubstancial com o Pai, que agiu 100% como um homem, com alma racional, e morreu por nós na cruz. Então, é muito diferente. Espero ter tirado alguma dúvida para quem não tinha esse esclarecimento.